Então vamos lá para o exercício de fixação referente à aula 11, tá certo? De matemática 4, referente à trigonometria no triângulo retângulo. A primeira questão do exercício de fixação diz o seguinte: a figura a seguir é uma variante de uma tabuleta matemática em exposição na prefeitura de Saitama, Japão. Sabe-se que o triângulo ABC, triângulo maior, da figura é retângulo em A. Também aqui tem um ângulo de 90 graus. I e J são pontos médios, respectivamente, dos lados AB e AC, tá certo? Sendo AB igual a 8 e AC igual a 3. O quadrilátero IJKL é retângulo. Os círculos de raio R1, R2 e R3 são tangentes aos lados opostos dos respectivos triângulos que os circunscrevem. Nessas condições, o valor da tangente de CJK é CJK. Então, ele quer a tangente do ângulo que está bem aqui. Então, para isso, eu vou primeiro desenhar a figura, tá certo? Para a gente poder riscar essa figura. Então, a figura trata-se de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, tem-se dentro dele um retângulo, certo? E aí, ele deu umas informações sobre o lado desse triângulo. Por exemplo, ele disse que os lados AB, o lado AB vale 8. Disse também que o lado AC vale 6. Esse aqui é o lado AC. Certo? Ele vale 6. Não disse quanto vale a hipotenusa, tá bom? Mas disse que esses pontos aqui são pontos médios. Então, a partir daqui, o que é que a gente pode concluir? A gente pode concluir que aqui vale 4, aqui também vale 4, que aqui vale 3 e aqui também vale 3. Tá certo? Então, a gente vai ter os pontos aqui sendo o C, o J, o K, o A, o B, o L e o I. Circunscrevendo aqui, a gente ainda tem as circunferências, tá certo? Uma, duas e a terceira. Circunscrevendo esses triângulos que ficaram aqui, que são triângulos menores, tá bom? Então, vejamos aqui o que é que a gente pode concluir a partir da figura. Faz de conta que essa circunferência ela está tangente ao triângulo. Ele quer o ângulo CJK, a tangente de CJK. Então, eu vou desenhar aqui o ângulo que a gente está procurando a tangente. Eu vou pintar ele aqui de vermelho. A questão já diz que isso aqui é um retângulo, certo? Então, vejamos. Bom, eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ, tá bom? E vou chamar o ângulo lá de cima de ângulo alfa. Veja só. Tudo isso daqui, eu vou trazer a figura para cá, vou aumentar a tela, tá bom? Vou dar um zoom, para a gente entender bem direitinho essa parte aqui. Tudo isso daqui que eu vou tracejar corresponde a meia volta, corresponde a 180. Bom, veja bem que se eu tenho o ângulo θ mais 90 igual a 180, o que eu posso concluir é, desse triângulo, alfa mais θ é igual a 90 graus. Tá certo? Alfa mais θ é igual a 90 graus. Para quando juntar com os outros 90 que tem bem aqui, fazer 180. Certo? Por quê? Vamos explicar direitinho então aqui para entender por que alfa mais beta é 90 graus. Nesse triângulo aqui, o que é que a gente tem? A gente tem alfa mais θ mais 90 igual a 180. Então, alfa mais θ é 180 menos 90. Então, alfa mais θ é igual a 90 graus, tá certo? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter θ mais 90 mais um determinado ângulo aqui que eu não conheço. Poxa, θ mais 90
mais um determinado ângulo que eu não conheço, eu vou chamar de y, tem que ser 180. Ora, mas se eu já tenho θ mais 90, θ mais 90 significa dizer que esse ângulo que eu não conheço só pode ser quem? O alfa. Então, na verdade, esse ângulo que eu chamei de y, ele é o próprio alfa. Então, o alfa vai estar aqui também. Se o alfa vai estar bem aqui, e esse triângulo aqui também é retângulo, para complementar os 180, significa dizer que esse triângulo tem os mesmos ângulos que o triângulo lá de cima. Então, o ângulo que vai ficar bem aqui vai ser exatamente o ângulo θ. Então, pronto. Eu já tenho informações necessárias para encontrar a tangente de IJK. Achar a tangente de IJK, não. A tangente de CJK. Para achar a tangente de CJK, basta a gente achar a tangente desse ângulo alfa aí, desse ângulo θ, certo? Que o θ está no lugar do que viria a ser o IJK. O que seria a tangente de θ no triângulo retângulo? Seria o cateto oposto ao θ, 3, sobre o cateto adjacente ao θ, que é 4. Pronto. Respondemos a questão. O item correto é o item A, 3/4. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: de acordo com a norma brasileira de regulamentação de acessibilidade, o rebaixamento de calçadas para travessia de pedestre deve ter inclinação constante e não superior a 8,33%, ou seja, na proporção de 1:12 em relação à horizontal, tá bom? Observe o seguinte projeto de rebaixamento de uma calçada cuja guia tem uma altura BC igual a 10 centímetros, ou seja, o BC aqui vale 10 centímetros. O que ele está querendo dizer com essa proporção aqui é que para uma altura de 1 centímetro, por exemplo, eu teria que ter só na horizontal da rampa 12 centímetros. Para uma altura, entendeu? É uma proporção de 1:12. Para cada 1 centímetro, ou 1 metro, ou 1 quilômetro, tanto faz. Na horizontal, a gente precisa ter os 12 na vertical. É mais ou menos isso que a questão está dizendo para a gente. Então, veja só. Desculpa, para cada 1 metro na vertical, a gente precisa ter 12 metros na horizontal para obedecer o regulamento do 8,33%. Então, eu vou desenhar só o triângulo retângulo, que é o que vai interessar para mim. Então, na questão 2, eu vou desenhar só o triângulo retângulo. Certo? As informações desse triângulo é A, B e C. Eu vou desenhar da mesma forma que ele está desenhado lá. Certo? Está desenhado assim. O triângulo está desenhado dessa forma. E aí a sequência é A, B, C. E ele deu uma informação sobre o BC. Ele diz lá no enunciado que o lado BC, que daqui para cá, vale 10 centímetros. Qual é a pergunta dele? A partir dessas informações, a medida de AB na situação limite da regulamentação é... Ou seja, se para cada 1 metro eu vou ter 12, é só a gente aplicar uma regra de 3 ou uma proporção. Isso visto lá em Matemática 1. Olha os assuntos se encontrando aqui. Ele diz que para cada 1 eu tenho que ter 12. Então, para cada 1 na vertical, eu tenho que ter 12 na horizontal. Logo, para cada 10 na vertical, eu vou ter x na horizontal. Fazendo o meio pelos extremos, a gente vai ter que x é igual a 10 vezes 12. A gente vai ter aqui que x é igual a 120 centímetros, tá certo? X é igual a 120 centímetros. O que ele está pedindo para a gente calcular? A partir dessas informações, calcule o AB. Achamos AB igual a 120. Item C. Vamos para a próxima questão. O que é que a próxima questão diz? A próxima questão diz assim: a famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios,
por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se e tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem uma largura medindo 1,80 metros, conforme mostra a figura. O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo-se uso de uma tabela. E ele deixou uma tabela que vai ajudar a gente a responder a questão. Então, tudo aqui dessa questão é importante. Uma estimativa para o ângulo de inclinação alfa, quando dado em graus, é tal que... Então, vamos desenhar o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é a única coisa que vai importar para a gente nesse momento para a resolução. Tem o prédio lá e tudo mais, o triângulo vai importar. Então, a gente tem a inclinação do prédio, certo? Antes, quando o prédio estava na vertical, né, ele tinha uma altura de 60 metros. Então, se ele tinha uma altura de 60 metros e ele inclinou, a hipotenusa do triângulo é igual a 60. A sombra dele, a projeção dele aqui, a questão diz que é igual a 1,80. Certo? Aí, quando ele inclinou com esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui igual a alfa. Só que por retas paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, isso aqui também vale alfa. Tá certo? Então, o que é que a gente pode ter aqui com relação a esse alfa? 1,80 é cateto oposto. 60 é cateto adjacente. Então, a gente pode aplicar, por exemplo, aqui, questão 3, a gente pode aplicar, por exemplo, aqui, o seno, associando o cateto oposto e hipotenusa. O cateto oposto, que é 1,80, sobre a hipotenusa, que é igual a 60, é igual ao seno de alfa. Só que 1,80 sobre 60, se eu quisesse tirar as vírgulas, por exemplo, daqui, eu teria que ter 180 sobre 6.000, porque eu teria que andar duas casas, igual ao seno de alfa. Vamos dividir isso daqui, vamos dividir 180 por 6.000. 180 dividido por 6.000. Bom, como 180 é menor que 6.000, eu vou ter que botar um 0, 0, 1.800 continua menor, então 0 e mais um 0 aqui. Agora dá certo. 3 vezes 6.000 vai dar 18.000. Então, o que a gente conclui é que o seno de alfa é 0,03. Agora eu vou utilizar a tabela. Se o seno de alfa é 0,03 e 0,03 vai estar entre 0,026 e 0,031, certo? Logo, o nosso ângulo ele vai ser um ângulo que vai estar entre 1,5 e 1,8. O item correto é o item C, tá bom? Vamos ver aqui então a próxima questão. O que é que a próxima questão diz? A próxima questão diz assim: as rampas são uma boa forma de assegurar a acessibilidade para cadeirantes e indivíduos com mobilidade reduzida. Pessoal, muita atenção para questões que envolvem rampa, envolvem essa lei e envolvem a proporção que é aceita nas construções da rampa, tá certo? Muito cuidado, estudei isso, pode ser que essa questão seja abordada no Enem. A acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos é assegurada em lei. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, regula a construção e define a inclinação das rampas, bem como os cálculos para sua construção. As diretrizes de cálculos da ABNT indicam um limite máximo de inclinação de 8,33%, ou seja, uma proporção de 1 para 12. Isso significa que uma rampa, para vencer um desnível de 1 metro, para vencer uma altura de 1 metro, ela tem que ter no mínimo na sua horizontal 12 metros de comprimento, tá certo? Em relação ao plano horizontal, não pode ser maior do que 7 graus. Esse ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal não pode ser maior que 7 graus. De acordo com as informações anteriores, para que uma rampa com comprimento igual a 14 metros e inclinação de 7 graus em relação ao plano
esteja dentro das normas da ABNT, ela deve servir para vencer um desnível com altura máxima de... Vamos bolar a situação. A gente já tem um ângulo limite aqui. Então, a gente vai desenhar um triângulo que vai representar a rampa. Deixa eu abrir mais um quadro aqui. Então, a gente vai ter uma rampa. E a rampa vai ser representada pelo triângulo, tá bom? Pronto. Vamos dar um zoom. Questão 4. Na questão 4, a situação é o seguinte. Tem uma rampa e o ângulo limite de inclinação para essa rampa está no máximo que ele pode, é o 7, certo? O ângulo limite está no máximo. 7 graus. E ele quer saber que desnível essa rampa vai vencer, qual desnível ela vai vencer, se ela tiver um comprimento de 14 metros. Ou seja, o que é que ela fala? Diz que define uma inclinação, bem como os cálculos para a construção de diretrizes, um limite máximo de 8,33 ou de 1 para 12. Ou seja, isso significa que uma rampa para vencer 1 metro deve ter no mínimo 12 metros de comprimento. E isso define que o ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é de 7 graus. Então, veja só. A gente vai ter um comprimento da rampa, tá certo? De 12 metros de comprimento, tá certo? A nossa inclinação é de 1 para 12. E aí, ele já deu a rampa, tem 12 metros de comprimento. Não, 14. 14 metros de comprimento. 1 para 12 é a proporção dada. Certo? O ângulo é 7. Quer saber que desnível vai vencer. Então, a gente tem o cateto oposto. A gente quer o cateto oposto. A gente tem a hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de 7 graus. O seno de 7 graus, segundo a informação dada, é 0,12. Então, o desnível que ela pode vencer é 0,12 vezes 14. 0,12 vezes 14. A gente faz 14 vezes 12. E coloca 2 casas decimais. Então, para esse comprimento de 14 metros, o que ele consegue vencer é uma altura de 1,68 m. Ok? Então, a gente acaba a nossa aula por aqui, tá certo? Não se esqueça de baixar o esquema de aula que eu vou deixar. Não se esqueça de estudar, de fazer as atividades propostas. Vou deixar o link para as atividades propostas, o link para o formulário. No formulário vai ter o print da atividade para ajudar quem ainda não tem a apostila. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.